Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da unidade 2 do livro didático de arte, em que estávamos trabalhando o cubismo, que é mais uma das vanguardas europeias. Inicialmente nós trabalhamos com o que foi o movimento cubista, quando ele surgiu. Nós vimos aqui que o primeiro a revolucionar as artes visuais com a tendência cubista foi o Pablo Picasso, isso em 1907, quando ele pinta aí a tela As Senhoritas de Avignon, que nessa obra ele retrata 5 figuras femininas construídas basicamente por meio de formas geométricas. E é justamente essa característica que vai ser bastante marcante no cubismo, né? Talvez daí o nome cubismo, cubo, lembre as figuras geométricas. E aí nós trabalhamos também com algumas características desse movimento, né? E aí eu destaquei para vocês algumas partes desta unidade para tornar aqui a nossa apreensão do conteúdo um pouco mais fácil. O cubismo vai apresentar aí a questão da linha, do plano, a cor e o volume são dispensados dos papéis representativos tradicionais. Nós vamos ter aqui imagens, objetos, figuras em que todos os seus lados podem ser vistos ao mesmo tempo e em um mesmo plano, como se estivessem abertos. E sobre o movimento, nós vimos que ele se divide em dois, certo? O cubismo é dividido em duas fases. A primeira fase é a fase analítica e a segunda fase é a fase sintética. Aqui na fase analítica, o que é que a gente vai ter de destaque? A decomposição dos objetos. Os objetos ou os elementos que seriam representados são desconstruídos, certo? Partindo-se em fragmentos. Uma outra característica é a forte tendência ao monocromatismo. O que é isso? É a questão do uso de poucos tons. E o cubismo sintético, né? É a segunda, a última fase do cubismo. Ele vai ter aí como técnicas a colagem, ele continua com a fragmentação também dos objetos, como nós vimos na primeira fase, mas agora essa fragmentação se dá de que maneira, né? Vão sendo reunidos, vão sendo utilizados vários objetos, vários elementos para construir uma única peça. Uma outra característica do cubismo sintético que nós vimos é a grande variedade de texturas, a mistura de texturas, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado. E por último, né, que é um diferencial em relação ao cubismo analítico, é a questão da cor. A cor é colocada aqui no cubismo sintético como um elemento diferencial. Para o nosso vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com os artistas cubistas, certo? Então, nós vamos ver alguns nomes que foram bastante significativos nas produções desse movimento. Então, a gente vai ter como principais pintores o Pablo Picasso e o Georges Braque, mas nós também vamos ter aí a presença dos artistas Fernand Léger e Juan Gris. E aí a gente vai conhecer aqui um pouquinho do Pablo Picasso, essa leitura, nessa parte inicial que nós temos aqui, em relação ao Pablo Picasso, vai apresentar uma pequena biografia, que vocês farão a leitura mais atenta em casa, certo? No livro didático de vocês. Eu destaquei aqui algumas partes para a nossa aula de hoje. A primeira delas, que eu destaquei aqui, é a questão das fases da pintura do Pablo Picasso, tá certo? Durante seus mais de 90 anos de vida, o artista produziu muito e, devido a essa grande quantidade de produções, a obra dele é dividida em 3 períodos. O primeiro período é chamado de fase azul, ela vai de 1901 a 1904. O segundo período é a fase rosa, que vai de 1905 a 1906, e a última fase, que é aquela em que ele mais se destaca, é a fase cubista, que vai de 1910 a 1919. E logo mais eu destaquei aqui justamente o que caracteriza cada uma dessas fases da pintura de Pablo Picasso. A primeira fase dele, a fase azul, é marcada por obras melancólicas que refletem o estado de espírito do artista e descrevem a solidão, a desnutrição e o sofrimento, acentuados pela predominância da cor azul. As figuras são alongadas e magras, como no caso da pintura O Velho Guitarrista, que é a imagem que vocês têm logo aqui, ó, certo? E por isso o nome da fase, né? Por conta da escolha das cores dessas figuras. A segunda fase é a fase rosa. Ela é marcada pelo uso das cores rosa, bege e laranja e pela presença de figuras circenses,
como os acrobatas e arlequins. Esse é um período mais otimista do Picasso, em que as obras assumem um tom mais luminoso, principalmente após uma viagem que ele fez para a Holanda em 1905. E por último, nós temos a fase cubista, certo? Com a obra As Senhoras de Avignon, que é aquela primeira imagem que abre aí a unidade 2, Picasso sai radicalmente da pintura tradicional e abandona a perspectiva em favor de uma imagem plana e bidimensional, né? A perspectiva é aquela técnica que permite que nós vejamos aí os três planos, a altura, a largura, certo? E a questão do sombreamento, enfim. E aí ele sai dessa fase e dá início à sua fase cubista. Ele participou das duas fases do cubismo, certo? Tanto do cubismo sintético quanto do cubismo analítico. Aliás, na outra ordem, né? Do cubismo analítico e do cubismo sintético. Bom, além do Pablo Picasso, a gente vai ter aqui um outro artista que apresenta características cubistas, certo? Que é o George Braque. Nasceu aí em 1882, faleceu em 1963, e assim como eu fiz ali na parte de Picasso, eu destaquei aqui aquilo que é mais significativo em relação ao George Braque, certo? Ele foi pintor e escultor francês, e nas telas dele ele imitava superfícies de mármore e de madeira por meio da pintura. Essa técnica foi utilizada posteriormente pelo artista enquanto desenvolvia o estilo cubista, explorando as texturas dos objetos por meio da pintura e da colagem, que é justamente uma técnica aí mais da segunda fase do cubismo, que é o cubismo sintético. E, juntamente com Pablo Picasso, o George Braque concentrou-se no desenvolvimento de um estilo pictório, contribuindo para um novo conceito no mundo da arte. Por isso, pessoal, que o cubismo foi tão revolucionário, né? Porque ele trouxe um novo conceito de arte, que até então não era visto. E, por último, a gente tem aqui o Juan Gris, que nasceu em 1887, faleceu em 1927. E ele passou a explorar o estilo cubista durante a fase analítica, mas o trabalho dele é mais expressivo na segunda fase, que é a fase sintética. O artista pintava com cores vivas e brilhantes, e suas contribuições para o movimento cubista foram a pesquisa dos ângulos e a exploração do espaço. Observem que toda a tela do Juan é preenchida, né? E ele brinca aqui com as várias formas também e com as cores, certo? Bom, pessoal, para o nosso vídeo de hoje, era o que nós tínhamos para ver. Nós vimos aqui os artistas cubistas, 3 grandes nomes desse movimento. Nós vimos que esses artistas tanto se destacam numa primeira fase do cubismo quanto numa segunda fase e tiveram aí grande contribuição para a questão da arte como a vemos hoje e dos novos conceitos de arte que surgiram por volta aí do século XIX. Eu espero que vocês tenham gostado, peço que aprofundem a leitura, né, fazendo a leitura mais atenta desta unidade, e até o nosso próximo encontro. Tchau!